Pegue o Evangelho e abra em João capítulo 5. Nós vamos ler o versículo 5. Sempre que você vier na Paz e Vida, traga o seu Evangelho. Faça anotações. Se você olhar o meu Evangelho, é cheio de anotações do lado, ó. Porque é muito gostoso daqui a 1 mês, 2 meses, 6 meses, 1 ano, você abrir de novo nessa página e encontrar uma anotação de algo que Deus te mostrou. Aí você sente aquele crescimento na fé, renova a fé. Evangelho de João, capítulo 5, versículo 5, está escrito assim: E estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado, e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: Queres ficar são? Vou ler de novo. E estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: Queres ficar são? Eu leio mais uma vez, e você que está comigo aqui na sede da Paz e Vida, repete em seguida, vamos lá. E estava ali, bem alto, e estava ali um homem que havia 38 anos, 38 anos, 38 anos, se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: Queres ficar são? Amém? Você acredita que isso aconteceu? João foi testemunha ocular desse fato e contou para a gente. Eu acabei de ler um documento escrito por um dos apóstolos mais chegados de Jesus, o apóstolo João. Ele viu isso acontecer. Você crê também que isso aconteceu? Apesar que você não estava lá, mas você crê que aconteceu? Quem crê? Então, vamos dar para esta palavra a melhor salva de palmas. E enquanto você aplaude, abra tua boca e diga: glória ao teu nome, Senhor. Diga: glória, glória, glória ao teu nome, Senhor. Levante os teus olhos aos céus e, aplaudindo, diga: glória, 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 eu creio. Diga: eu quero. Eu creio e eu quero. Diga isso. Vai aplaudindo. Você que está assistindo pela TV ou pela internet, pelo YouTube, junte-se a nós. Dá glória, dá glória. Continua, não pare não. Pai querido, recebe cada aplauso, cada glória, não só do povo aqui não, em toda parte, à distância, até fora do Brasil, tem gente te glorificando e te aplaudindo. Pai, nós queremos ouvir a tua palavra. Vem com teu espírito. Tome o Senhor a boca do pregador, tome o lugar do mensageiro. Fale o Senhor agora. Abre os ouvidos para escutarem e os corações para receberem. Envia a tua palavra com poder e autoridade, e que a tua palavra vá, percorra toda a terra e prospere naquilo para o qual está sendo enviada, em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Jesus. Podeis sentar, por favor. Estava tendo uma festa em Jerusalém. Todas as festas em Israel duram pelo menos 7 dias ou 7 semanas. E Jesus estava em uma destas festas. A cidade, portanto, estava cheia de peregrinos, pessoas que vieram para festejar. E Jesus estava também na festa, porque essas festas eram obrigatórias. E Jesus foi até o tanque de Betesda. Essa palavra Betesda, anote por favor, é uma palavra hebraica que significa casa de misericórdia.
Casa de misericórdia. Tinha um tanque ali, um tanque. E em volta desse tanque, muitos e muitos enfermos. João nos conta que pessoas ficavam ali, cegos, mancos, aleijados, ressecados, porque eles acreditavam numa coisa, que um anjo descia do céu, agitava a água, e o primeiro que pulasse na água era curado de qualquer enfermidade. Essa crença atraía todo tipo de sofredores, todo tipo de doentes, pessoas com os mais diversos sofrimentos. Todos ficavam olhando só para o tanque de Betesda, esperando a água se agitar. Se ela se agitasse, eles acreditavam que foi um anjo que mexeu, e todo mundo tentava pular primeiro na água. Essa passagem do Evangelho que João nos trouxe, sempre me incomodou, sabe? Sempre me incomodou. Eu fui pesquisar a fundo esse negócio. Antigamente, na época de Jesus, na época de João, que escreveu isso, as pregações, a Bíblia, o Novo Testamento, era copiado à mão. Pessoas faziam cópias manuais. Então tem muitas cópias do Evangelho de João daquela época. E os estudiosos, os arqueólogos, os eruditos, foram pegar as cópias mais antigas do Evangelho de João e conseguiram chegar no original. Conseguiram chegar no original que o próprio João escreveu. E no original de João não está o finalzinho do versículo 3 e nem o versículo 4. Atenção. No original de João, não está o finalzinho do versículo 3 e nem o versículo 4. O que diz o finalzinho do versículo 3? Diz assim, ó. Eu vou ler o versículo inteiro. O que João escreveu e o que não está no original. Nestes jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos. João escreveu até paralíticos. Esperando o movimento das águas, isso não foi o João que escreveu no original. E o versículo 4 também não foi o João, deixa eu ler para você. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Isso não está no original. O João não escreveu isso. Mas era o que o povo acreditava, era uma crendice. Aqui no Brasil, há muitos lugares com lendas e crendices. Tem uma gruta aí na Bahia, que o pessoal vai lá, fica rezando, porque diz que tem a pegada do menino Jesus, quando a família sagrada fugiu de Herodes, que queria matar o menino, e eles se esconderam nessa gruta. Quer dizer, o povo acredita nessas coisas, são crendices. O povo, na época de Jesus, estava com essa crendice. Algum copista mais tarde, fazendo cópias à mão, ao invés de ele dizer, olha, o pessoal que ficava em volta do tanque acreditava que um anjo descia e mexia nas águas e quem pulasse na água poderia ficar curado, ao invés de ter escrito direito, foi afirmando que era isso. Mas isso não está no original de João.
Isso está subentendido na história, na crendice popular. Tanto que Jesus vai lá no tanque de Betesda, que significa casa de misericórdia, tinha um monte de gente sofredora em volta. Jesus vê um homem deitado, paralítico, e pergunta para ele: queres ficar são? O que o paralítico respondeu para Jesus? É aí que você vê a crendice. Olha o que ele respondeu para Jesus. O enfermo respondeu-lhe, estou no versículo 7. Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque. Mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Essa era a crendice de todos aqueles doentes em volta do tanque de Betesda. Por isso que o copista, querendo esclarecer para os leitores por que havia tantos doentes em volta do tanque de Betesda, ele incluiu o finalzinho do versículo 3 e do versículo 4. Ele devia ter feito uma nota ao lado, ele devia ter escrito, no rodapé, dizendo o que o povo acreditava, e não ter afirmado isso, porque não está no original de João. Pastor João Reis, se não está no original, por que chegou até nós? É porque todas as traduções foram copiando isso, e acabou ficando dessa maneira, mas já acharam o original, e no original de João não está escrito isso. João não está dizendo, olha, a água era milagrosa, o anjo descia do céu e agitava a água. Eu vou dizer uma coisa para você, se isso fosse verdade, na minha opinião, seria até um sadismo dos anjos. Seria um divertimento dos anjos, uma brincadeira. Porque se realmente um anjo descia para mexer na água e ficava observando quem pulava primeiro, devia dar muita risada. Devia se divertir com o esforço lá dos sofredores. De jeito nenhum. Porque se um anjo tivesse poder de cura, seria melhor o anjo tocar nos doentes que estavam em volta do tanque, ao invés de ficar mexendo na água e se divertindo. Quem é que pula primeiro aqui? Você está pegando a coisa? Há muitas crendices, e o povo vai atrás. Esse tanque de Betesda estava cheio de enfermos, pessoas que acreditavam nisso. Havia se espalhado, olha, quando a água mexe é porque um anjo desceu do céu, agitou a água, quem pular primeiro vai ser curado. Jesus foi lá no poço, foi lá no tanque de Betesda. Ele viu aquele monte de gente supersticiosa, pessoas que acreditavam em fábulas, em invenções humanas, espalharam esse boato e o povo acabou assimilando. Tem tanto boatos aqui no Brasil, não vou nem citar, que as pessoas todo ano até faz romaria, faz procissão, porque acredita nessas crendices, nessas lendas, nessas fábulas. Isso sempre existiu, na época de Jesus existia. Jesus ele foi direto naquele paralítico que há 38 anos não andava. E eu vou explicar por que Jesus não curou todos os doentes em volta do tanque de Betesda. Ele podia ter curado todo mundo ali, mas ele só curou um doente. E mais, esse doente nem pediu para ser curado. Ele foi premiado? Jesus sorteou lá o nome dele e falou, hoje eu só vou curar aquele paralítico ali. Não, Jesus não sorteou. Tem uma razão especial por que Jesus foi direto nesse paralítico e não curou mais ninguém lá. Por que Jesus não curou mais ninguém? Porque iam ficar falando que era água milagrosa, que foi um anjo que realizou o milagre quando mexeu na água. Deus não dá a glória dele para ninguém. Deus não dá a glória dele para nenhum tipo de entidade ou espírito. Jesus foi direto nesse paralítico por uma razão muito exclusiva. Já já você vai descobrir. Mas escute o que o paralítico respondeu. Versículo 7. Senhor, não tenho ninguém. Eu não tenho ninguém
que quando a água é agitada, me coloque no tanque. Mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Isso é religião, isso é religiosidade, isso é crendice. Há quanto tempo esse homem estava nessa crendice? Eu sei que paralítico ele estava há 38 anos. 38 anos sem andar, sem ficar de pé. 38 anos doente. Esse homem, ele diz: eu estou aqui há um tempão, mas eu não tenho ninguém para me arrastar e jogar na água quando ela é agitada. Ó, a religiosidade te desampara mesmo. Se você pensa que vai vir socorro real para você através de crendices e fábulas, você vai ficar anos e anos que nem esse homem, numa vã esperança de que um dia vai conseguir e não vai conseguir nunca. Esse paralítico, ele só está enganado numa coisa, e talvez você também esteja enganado nesta mesma coisa. Quando ele responde para Jesus: eu não tenho ninguém, realmente ele está enganado. Porque ainda que ele não saiba, e ainda que você não saiba, você tem Jesus Cristo. Jesus está na tua frente, Ele é real, Ele é verdadeiro, Ele não é fábula, Ele não é crendice, Ele não é imaginação humana. Jesus é Deus. Você tem Deus. Eu não tenho ninguém que quando a água é agitada, me coloque no tanque, mas quando eu vou, desce outro antes de mim. Isso é religiosidade, isso é crendice, não leva a nada. A pessoa fica numa falsa esperança: um dia eu vou conseguir, um dia eu vou conseguir, não consegue nada. Há anos e anos, 38 anos, este homem era paralítico. Há quantos anos ele estava lá à beira do poço de Betesda? Há quanto tempo ele estava ali, esperando um milagre que nunca acontecia? Carregavam ele na cama e deixavam ele ali perto do tanque. Mas ele, coitado, não tinha força nem para se jogar na água sozinho. Ele era totalmente paralítico, totalmente travado. Ele ficava ali esperando, mas não tinha ninguém para empurrá-lo. E ele queria alguém para empurrá-lo para dentro da água. Mas ele não tinha ninguém. Tinha Jesus agora. Mas até então ele não tinha ninguém. Totalmente travado, totalmente imóvel. E aí, esse homem nos mostra o seguinte: que ele está com os olhos no tanque e não com os olhos em Jesus. A religiosidade faz isso, faz você ficar de olho nas crendices e não para o autor da verdadeira fé. A pessoa fica ali, né, na crendice, ali olhando para aquele negócio, achando que tem algum poder, ao invés de olhar para o autor da fé. Outra coisa que nós estamos aprendendo com essa passagem: esse homem totalmente paralítico, que não tinha forças nem para se mover, nem para se arrastar, que ficava imóvel, ele conhecia a fama do poço. Ele conhecia a fama do tanque, mas ele não conhecia Jesus. Ele não faz ideia quem é Jesus. No nosso país tem muita gente que conhece a fama de vários santos, santas. Tem gente engolindo pílula de papel porque diz que é milagrosa, né? Acredita na crendice, mas não conhece a fama de Jesus. A pessoa coloca a fé dela numa fama popular, mas não sabe quem é Jesus. Este paralítico está com os olhos no poço e não com os olhos em Jesus, porque ele acredita só na fama do poço.
ele não conhece a fama de Jesus, mas eu vou te dizer a fama de Jesus. Ele é o médico dos médicos, Ele é o Senhor dos senhores, Ele é o Rei dos reis, Ele é o Alfa e o Ômega, Ele é o princípio e o fim, Ele é aquele que era, que é e que há de vir, Ele é aquele que ressuscitou e tem nas mãos as chaves da morte e do inferno. Ele é o Criador e o possuidor dos céus e da terra, Ele é o autor da vida. O paralítico só conhecia a fama do poço, não conhecia a fama de Jesus. Jesus fala com ele: queres ficar são? Jesus oferece o milagre, mas ele está esperando o milagre da onde? Do poço. Jesus está oferecendo um milagre. Queres ficar são? Ele não pediu. Jesus está oferecendo. Queres ficar curado? Jesus está oferecendo a cura, mas Ele quer a cura do poço, uma cura que nunca vem. Quando é que você vai acordar? Em Brasil! Não falo só com você não, estou falando com o Brasil. Brasil, quando que você vai acordar? Você está esperando num pedaço de pau, num pedaço de madeira, num boneco de gesso, num boneco de barro? Olha para o céu, olha para cima, para de olhar para baixo, para de olhar para as coisas que os homens inventam, olha para o autor e consumador da tua fé. Tira os olhos da religião e põe os olhos em Jesus. Queres ficar são? Ah, eu não tenho ninguém que me jogue na água. Ele quer a cura do poço. Jesus está oferecendo um milagre, mas Ele quer a cura de uma invencionice. Versículo 8. Jesus disse-lhe, preste atenção: levanta-te, toma tua cama e anda. Repare que aqui tem 3 ordens de Jesus. Ele que é a palavra, Ele libera a palavra. Primeiro, levanta-te. O homem nunca se levantou, tem 38 anos. Tem 38 anos que ele não se levanta. Primeira ordem, levanta-te, fica de pé. Tem 38 anos que ele não fica de pé. Mas quem está mandando agora não é um anjo, é o Todo-Poderoso. É aquele que pega o vento no ar e a tempestade e domina o temporal, que aquieta o mar. Aquele que tem poder para fazer qualquer coisa está dizendo: levanta-te. Esse homem que há 38 anos não se levantava, experimentou, quero que você experimente também. Ele experimentou acreditar em Jesus e ficou de pé. Puxa, estou de pé. Qual foi a segunda ordem? Pega a tua cama. Ele que não aguentava o próprio corpo, ele que não aguentava carregar o próprio corpo, Jesus diz: pega a tua cama. Ele pega a cama, aquela maca, e põe nas costas. Que incrível! Há 38 anos ele não fica de pé. Há 38 anos ele não consegue carregar nada, porque até os seus braços eram paralíticos. Ele pegou a cama, pôs nas costas. E a terceira ordem qual é? Anda! Anda! 38 anos sem dar um único passo. 38 anos sem mexer as pernas. Ele mexe a primeira, mexe a segunda, mexe de novo a primeira, mexe a outra perna, mexe a perna direita, mexe a outra perna,
e sai andando na frente de todo mundo. Para a glória de Deus. Dá licença, eu estou curado, dá licença. Ah, você foi curado? Você pulou na água? Não, eu estou seco. Eu mergulhei no rio da água da vida. E ele sai carregando a cama. Jesus some. Porque senão muita gente ia querer voar em Jesus ao invés de pular na água. E Jesus não ia dar a glória dele para as crendices. Jesus não ia operar na vida de sofredores que ficam numa falsa fé. Jesus se escondeu, ele se retirou dali, porque tinha muita gente. Aí esse homem, que há 38 anos era muito conhecido, saiu carregando a cama e era de sábado. E pela lei de Moisés não se pode carregar nada em um dia de sábado. E ele está carregando a cama. Quando os religiosos veem aquele homem, o único, que no dia de sábado estava carregando alguma coisa, ele chamava muita atenção, porque no sábado ele era o único homem que estava carregando alguma coisa. Então todo mundo ficou olhando para ele. Era o homem que há 38 anos não andava. Era o homem que ficava lá no tanque de misericórdia. É ele. Ele chama atenção, porque ele é o único ser humano carregando algo em dia de sábado. Todo mundo fica olhando para ele como se fosse uma coisa absurda. Os religiosos chegaram para ele e disseram: não é permitido carregar nada no dia de sábado. Ao invés de dizerem para ele: puxa, que maravilha, você foi curada? Você está andando? Você vê? Isso também é religiosidade. Quando uma doutrina religiosa é mais importante do que dar glórias a Deus. Os religiosos que viram um homem carregando a cama deveriam ter chegado: glória a Deus, você foi curado, que maravilha, glória a Deus. Mas a religião deles não deu glórias a Deus e disse: você não pode carregar nada em dia de sábado. O que era paralítico respondeu: aquele que me curou, aquele que me curou, ele me disse: levanta-te, toma tua cama e anda. E eu estou fazendo o que ele mandou. Aquele que me disse. Atenção, aquele. Quem é aquele? Aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir, o Todo-Poderoso. Ele é maior do que o sábado. Ele é maior do que as religiões. Ele é maior do que as tradições religiosas. Aquele que é maior que tudo me disse: levanta-te, toma tua cama e anda. Você já leu o que está escrito no Evangelho de Mateus capítulo 12, versículo 7? O que foi que Jesus disse? Se soubesseis o que significa misericórdia quero e não sacrifício, não condenaríeis os inocentes. Porque o Filho do Homem até do sábado é Senhor. O tanque não chamava tanque da misericórdia? Cadê a misericórdia dos religiosos? Misericórdia quero. Cadê a misericórdia deles? Estão lá censurando. Você não pode carregar isso. Você está em pecado. Olha, você está em pecado. Aquele que me disse: levanta-te, toma tua cama e anda, foi ele que me mandou fazer isso. Quem é ele? E o que fora curado não sabia quem era.
Quem é que te curou? Quem é que te mandou fazer isso? E ele não sabia quem era. Mas ele foi para o templo agradecer. Ele foi para a igreja agradecer. Chegou lá no meio da multidão, que nem você está aqui. Ele foi lá na igreja agradecer. A cura. Fim de 38 anos de sofrimento. Quando ele está lá no templo, olha o que diz a palavra. Estou no capítulo 5, versículo 14. Depois, Jesus encontrou-o no templo e disse-lhe: agora você vai entender por que Jesus foi direto nesse homem e não nos outros doentes. Eis que já estás são, não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior. Jesus veio a este mundo para perdoar pecados. A doença, a paralisia daquele homem, claramente tinha sido provocada por algum pecado grave que aquele homem tinha cometido na juventude. Se ele ficou 38 anos doente, vamos imaginar que ele tivesse 20 anos quando cometeu aquele pecado. Então agora ele estaria com quase 60 anos de idade. Passou a vida paralisado. Paralisado por causa do quê? Do pecado. O pecado é uma força maligna que quando não paralisa o teu corpo, paralisa a tua mente, paralisa a tua vida social, a tua vida familiar, paralisa a tua vida profissional, paralisa a tua vida sentimental. O pecado paralisa a pessoa porque é uma força muito maior do que ela pode lidar. É por causa do pecado que você está paralisado pelas drogas, paralisado pela bebida, paralisado nessa angústia, nesse sofrimento, nesse medo, paralisado até nessa religiosidade que não leva a lugar nenhum. É por causa do pecado que a pessoa fica paralisada. A pessoa não consegue mais se mexer. A vida espiritual não anda, você compreende isso? O pecado paralisa a tua vida espiritual e ela não anda mais, você não progride. Você não cresce. Você vai ficar sempre na mesma, acreditando em fábulas, crendices, superstições, coisas que não levam a nada. Jesus foi direto nesse único doente e só curou esse doente, porque Jesus, como é que eu li para você? Que Jesus, sabendo que ele estava nesse estado havia muito tempo, não apenas o estado da paralisia física, mas o estado da paralisia do pecado. Jesus sabia que ele estava neste estado há muito tempo. Daí Jesus Cristo ter dito: não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior. E esse versículo 14 tem um outro detalhe que eu quero que você atente agora. Leia comigo. Depois Jesus encontrou-o no templo. Atenção, não foi o paralítico que encontrou Jesus. Foi Jesus que encontrou o paralítico. E quando o paralítico foi curado, não foi o homem curado que encontrou Jesus. Foi Jesus que o encontrou. Nós não temos a capacidade de encontrar Jesus. O Senhor disse uma vez: ninguém pode vir a mim se o Pai primeiro não o enviar. Você só pode ser encontrado por Jesus se primeiro Deus te encontrar. Jesus o encontrou no templo. Você veio no lugar certo. Jesus está aqui. E Ele está te encontrando aqui. E Ele sabe que você está nesse estado há muito tempo.
E Ele está te perguntando: queres ficar são? São no corpo e são também na sua alma? Quer receber a cura completa? Corpo, alma e espírito, queres ficar são? Repare, Jesus curou o corpo do homem. Agora Jesus está curando a alma dele. Curou o homem lá no tanque de Betesda. Encontrou-o ali. O homem não foi atrás de Jesus, foi Jesus que foi atrás dele. E quando ele foi para o templo, aí ele foi para o lugar certo. Não mais num tanque de superstição. Não mais num lugar de mistificação. Mas ele foi para a casa de Deus. Você está entendendo? É na casa de Deus que você encontra o Senhor. Eu te garanto que Jesus está aqui. Eu te garanto que Jesus está te encontrando aqui. Ele sabe da tua vida e do teu estado. E agora Jesus, que já curou o teu corpo, que já te libertou dos sofrimentos, para Ele não basta só isso. Para Jesus não basta apenas arrumar emprego para você. Para Jesus não basta apenas se libertar das drogas. Para o Senhor Jesus não basta apenas Ele curar você das enfermidades ou resolver os seus problemas. Jesus, aqui no templo, Ele quer te encontrar para salvar a tua alma. 2 vezes Jesus foi ao encontro deste homem. Eu pergunto, quantas e quantas vezes Jesus já foi ao teu encontro e você não percebeu? Você ficou olhando para a sua religião, para as suas crendices, para as suas superstições, para os seus ídolos. Quantas e quantas vezes Jesus já foi ao teu encontro? Jesus diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, e com ele cearei e ele comigo. Jesus, ele fica batendo aí, na porta do seu coração. Várias e várias vezes ele já foi ao seu encontro. Várias e várias vezes ele já te abençoou, já te guardou, te livrou. Várias e várias vezes ele já te protegeu. Mas agora você veio ao templo. E Jesus veio também. E Jesus está te encontrando aqui. E Ele quer também que você se encontre com Ele. Como é que você se encontra com Jesus? Quando você permite que Ele opere nos seus pecados. Quando você permite que Ele te purifique dos seus pecados. Quando você ouve a voz do Senhor dizendo: não peques mais, não peques mais. E você diz: está bem, Senhor, eu não pecarei mais. Versículo 14, depois Jesus encontrou-o no templo e disse-lhe: eis que já estás curado no corpo. Não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior. O que é pior do que ficar paralítico de novo? É ir para o inferno. Não peques mais, para que não te suceda algo pior. O pecado leva à morte. O salário do pecado é a morte. Não peques mais para que não te suceda algo pior. Aí o homem viu, ele que tinha aproximadamente 60 anos de idade, ele olhou para aquele jovem de 30 e poucos anos, e ele perguntou: qual o seu nome? E o Senhor disse: Yeshua, Jesus na nossa língua, Yeshua. Yeshua quer dizer Deus salva. Eu sou o Deus que salva. Aí ele creu em Jesus.
E saiu contando para todo mundo, olha aqui. E aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que o curara. Você vai sair daqui hoje dizendo para todo mundo, não apenas Jesus me libertou dos vícios, não apenas Ele curou minhas enfermidades, não apenas Ele resolveu os meus problemas, Ele não apenas abençoou a minha vida financeira, o meu lar, a minha família, Ele salvou a minha alma. Ele é o Deus que salva, Ele perdoou os meus pecados, Ele escreveu o meu nome no livro da vida, Ele me deu paz verdadeira e vida eterna. Vamos ficar todos de pé. Qual foi o maior milagre lá no tanque de Betesda? Não apenas a cura da paralisia física, mas a cura da paralisia espiritual. O maior de todos os milagres. Jesus não quer apenas resolver os seus problemas. Jesus não quer apenas ser o teu abençoador, o teu médico, o teu libertador. Ele quer ser o teu perdoador. Ele quer ser o teu salvador. Ele quer escrever o teu nome no livro da vida do Cordeiro. Ele quer te dar paz e alegria de viver. Ele quer te dar vida de verdade. Ele quer acabar com esses anos e anos de sofrimento, mas muito mais do que isso. Ele quer estender a tua vida para o tempo eterno, onde esses anos que você sofreu serão fichinhas, diante da eternidade gloriosa e infinita que Ele te oferece agora. Eu ampliaria a pergunta de Jesus. Queres ficar são? Eu ampliaria essa pergunta. Queres ficar são e salvo? Quem quer ficar são e salvo? Muita gente. Mas eu quero que você faça isso oficialmente. Eu quero que você venha aqui para frente e diga, eu quero ficar são e salvo. Vem para frente se você quer entregar a vida para Jesus e recebê-lo como teu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Vem, meu querido, vem, minha querida. Vem, vem e vamos aplaudir mais ao nome de Jesus. Queres ficar são e salvo? Então vem! Então vem! Oh glória! Ele não apenas oferece a cura do corpo, Ele oferece a cura da tua alma. Vamos aplaudir mais ao nome de Jesus. Está vindo mais, está vindo mais. Quero chamar aqui todos que estão meio doentes na fé. Pastor João Ribeiro, eu estou meio enfermo na fé, com fraqueza espiritual. Às vezes eu faço coisas que me paralisam, me travam, me deixam paralisado. Eu não consigo, às vezes, ter vontade de ir para a igreja. Às vezes eu fico paralisado em casa, não consigo ler o Evangelho, não consigo orar. Eu me sinto às vezes travado, travada na vida espiritual. Vem aqui para frente em nome de Jesus. Vem também o filho pródigo, a filha pródiga, todos que estão sem igrejas e todos os que estão fracos na fé, vem aqui para frente. E enquanto eles estão vindo, eu quero falar com você que está assistindo pela TV, ou pelo youtube.com/joãoribe, pelo facebook.com/joãoribe, ou ouvindo no aplicativo da Rádio Feliz, ou na própria Rádio Feliz FM, e você que está ouvindo em qualquer emissora do Brasil ou do mundo. Quer entregar a vida para Jesus? Quer voltar para Jesus? Se possível, se ajoelhe aonde você está. E se não for possível se ajoelhar, porque você está em trânsito ou em movimento, coloque a mão direita sobre o teu coração. E nós vamos nos ajoelhar aqui, diante do altar. A igreja continua de pé, por favor. Os que estão aqui na sede da Paz e Vida em São Paulo,
E os que estão à distância, entregando a vida para Jesus ou voltando para Jesus, os que querem ficar são e salvos, coloque a mão direita sobre o teu coração, ore assim comigo: meu Deus e meu Pai, eu ouvi a tua palavra, e muito mais do que a cura do meu corpo, muito mais do que saúde, eu quero também a cura da minha alma, a cura do meu espírito. Eu quero o perdão dos meus pecados. Eu quero que o Senhor me liberte de toda a prisão do pecado que tem paralisado a minha vida. Me abençoa agora e me dá, Senhor, junto com o perdão, a alegria da minha salvação, porque eu declaro que o Senhor Jesus é o meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador para todos sempre. Amém. Continua assim em espírito, enquanto eu vou orar por você e toda a igreja também. Igreja, estenda a mão direita na direção das pessoas aqui na frente. Pai querido e Deus amado, quando Jesus foi lá no tanque de Betesda, tinha muitos doentes em volta do tanque. Era o tanque da misericórdia. Mas Jesus foi lá por causa de um único doente que estava naquela situação por causa do pecado. Foi por isso que Jesus só curou aquele doente. E agora, não em volta do tanque de Betesda, mas em volta do teu altar, aqui no teu templo, todas essas pessoas estão esperando pelo Senhor. Elas não estão mais na superstição, na crendice, na fábula, na lenda, porque elas estão crendo no Deus verdadeiro, Deus real, o único que merece ser adorado em espírito e em verdade. Estão ajoelhadas diante de Ti, suplicando o perdão dos pecados com arrependimento, suplicando ao Senhor que escreva o nome delas no livro da vida do Cordeiro. Então faz isso agora, e junto com o perdão dos pecados, dá a libertação de todo o sofrimento, a libertação de tudo que atrapalha a vida desta pessoa. Tira a paralisia espiritual, tira agora, meu Deus, desta pessoa tudo que atrapalha, principalmente os pecados. E quando eu terminar esta oração, e essa pessoa se levantar, ela vai fazer aquilo que o Senhor Jesus disse para aquele que estava paralítico: levanta-te e anda. E essa pessoa vai se levantar espiritualmente, e vai andar espiritualmente, e vai andar na Tua presença. Agora, Senhor, salva cada uma dessas vidas, porque quando essas pessoas saírem daqui, elas dirão para todo mundo que foi o Senhor Jesus que as salvou. Faz a obra agora, glorifica o Teu nome na vida de cada uma delas. É o que nós te pedimos e já te agradecemos, no nome santo do Teu Filho Jesus, o nosso único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Assim seja feito. Amém, Senhor. Diga amém, Jesus.